Uhum.
Boa noite a todos, hein? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. É um prazer estar com vocês, hein? Mais uma vez. Vocês já me conhecem, já tivemos aula com vocês lá no quarto período, né? Na disciplina também de integração de raciocínio clínico, né? E eu sou responsável, né, por essa outra disciplina, na segunda-feira, às 19 horas, com o sexto período, com a disciplina ou com o tema Medicina baseada em evidências. Espero que vocês aproveitem, né, participem, né, porque essa aula é colocada como aula virtual, então depois de um dia inteiro ali de atividades, né, é uma aula virtual, naturalmente existe presença, cobrança da presença, né, e avaliação também, mas eu quero que essa nossa atividade seja uma atividade boa, né, onde vocês possam participar, aproveitar. Eu vou, digamos assim, nas aulas, trazer temas relacionados a esse aspecto, né, de medicina baseada em evidência, e queria que vocês participassem, né? Participassem para que pudesse haver uma troca, né? A gente está sempre aprendendo, né? Então, essa troca é importante, né? Que possa ser feita entre o professor e o aluno. Vocês estão no sexto período, quer dizer, no meio do curso aí de medicina, um curso longo, e a intenção é que vocês possam aproveitar ao máximo. Como planejamento das aulas, nós vamos combinar o seguinte, né, como foi feito da outra vez, né? Eu vou dar a aula, vocês participem, né? Nós vamos responder aos questionamentos, e lá no final da aula, quando eu disser que a aula terminou, né, aí vocês vão colocar o nome e matrícula, e aí podem sair de sala, lá no final da aula, não nesse momento, não durante a aula, né? Eu tenho aqui, nesse momento, são 45 pessoas, né, nesse ambiente virtual do Zoom. Então, eu planejei para hoje que a gente falasse, apresentasse para vocês os princípios da medicina baseada em evidência. São slides que mostram os fundamentos da medicina baseada em evidência, e essa vai ser a aula de hoje, né? Nas aulas subsequentes, nós vamos ter uma aula sobre como analisar os artigos científicos, uma análise crítica, né, das publicações científicas, depois uma aula sobre como montar um projeto de pesquisa, tentar estimular vocês a fazer pesquisa, né, a importância da pesquisa, né, na nossa atividade, e depois nós vamos entrar em alguns temas com discussão de caso clínico e aonde que se aplica ali, né, que se aplica em tudo que é lugar, né, da medicina, a medicina baseada em evidência, relativo, por exemplo, a uma área de medicina intensiva, que é a área que eu atuei a minha vida inteira, né, que eu gosto, de clínica médica, medicina intensiva. Vamos falar também sobre a MBE em oncologia, a MBE em cardiologia, a MBE na COVID também, quer dizer, vamos nas aulas subsequentes, com essas áreas de conhecimento, a gente vai aplicar ali os conceitos de MBE para que a gente possa fazer a ligação no nosso processo decisório quando a gente está diante de um paciente. Antes de falar da MBE, né, nós tivemos a nossa disciplina de raciocínio clínico, e lembram-se, né, que ali dentro do raciocínio clínico nós caminhávamos, né, com a coleta de dados, né, a história do paciente, o exame físico do paciente, quer dizer, os dados clínicos, e o pedido de exames e a sua interpretação dos exames complementares, nós juntávamos todos esses dados, esse quebra-cabeça, para poder chegar a um diagnóstico, né?
a partir do momento que eu tenho um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica principal, e pensei em diagnóstico diferencial, excluí possibilidades, quer dizer, eu cheguei a um diagnóstico, o passo seguinte refere-se ao tratamento do paciente, né? A decisão terapêutica, o que eu vou fazer com o paciente? E esse passo, né, de o que eu vou fazer com o paciente, como que eu vou tratar meu paciente, é onde a medicina baseada em evidência ela se aplica sempre, né? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para mostrar alguns slides dos princípios da medicina intensiva. Ao término desses slides, eu vou voltar a falar com vocês para que a gente possa interagir, né? Vocês colocarem as dúvidas, né? O que vocês esperam, o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam. Naturalmente, existe uma sequência nas aulas para que, digamos assim, a gente possa se aprofundando cada vez mais, mas já dessa aula nós vamos agir dessa maneira. Eu vou fazer a apresentação e aí a gente volta a discutir. Tá ok? Pode ser assim? Pode sim, professor. Então, vamos lá. Vamos compartilhar a tela aqui. Muito bem. Eu preciso que um de vocês me diga que está vendo os slides. Está vendo os slides? Apareceu sim. Sim, Tela cheia. Oi? Está aparecendo. Ótimo, então. Obrigado. Bom, vamos lá. Então, o que é o conceito, o que significa medicina baseada em evidência? Até aqui, esse é um autor que publicou no British Medical Journal, em 1996, o que é colocado como medicina baseada em evidência, a sua definição. É o uso explícito e consciencioso da melhor evidência atual proveniente da pesquisa clínica na abordagem de pacientes individuais. Quer dizer, ele está dizendo que nós devemos procurar, né, e usar explícito e consciencioso a melhor evidência atual, né, proveniente da pesquisa clínica, nós vamos explorar mais esse aspecto, na abordagem de pacientes individuais. Quer dizer, eu estou ali com o meu paciente, que eu estou cuidando, que tem lá suas particularidades, preferências, e nós vamos decidir como que nós vamos tratá-lo, né? Aqui mais conceitos, né? A medicina baseada em evidência é o atendimento de pacientes usando a melhor evidência científica disponível para guiar decisões clínicas e terapêuticas. O foco é aplicar resultados de pesquisas que envolvam pacientes semelhantes ao nosso e que contenham desfechos clínicos importantes, como, por exemplo, o risco de morte. Isso quer dizer o seguinte: eu tenho que encontrar dados científicos, artigos científicos, pesquisas que se apliquem àquela decisão que eu tenho que tomar para aquele paciente em particular, né? E as pesquisas, né, o que a gente chama de melhor evidência disponível, que sejam pesquisas que tragam informações úteis para eu poder decidir como eu vou tratar esse doente. E essas pesquisas, elas devem mostrar, né, que se aplicam ao caso em questão, que eu vou decidir tratar, e essas pesquisas devem mostrar o que a gente chama de desfechos clínicos importantes, quer dizer, resultado dessa pesquisa com aspectos favoráveis em relação à decisão que vai ser tomada. Quer dizer, o doente se beneficia, resolvendo a sua patologia, melhorando a sua patologia, diminuindo o risco de internação, diminuindo dor, diminuindo a mortalidade. Quer dizer, tem vários desfechos clínicos importantes, que eu coloquei aqui como exemplo o risco de morte, que é muito importante. Eu vou usar uma droga que diminui a mortalidade naquele paciente. Então, esse paciente vai se beneficiar, porque ele vai ter uma mortalidade menor, uma sobrevida maior. A MBE é vista como um complemento, não a substituição do julgamento clínico aplicável para pacientes individuais. Quer dizer que a decisão final é uma decisão do médico que está cuidando do paciente. Quer dizer, cabe a ele decidir qual a melhor evidência disponível. Naturalmente, ele vai procurar as informações, né? Isso é que a gente vai discutir na nossa disciplina, cabe a ele fazer isso, mas a decisão final é dele. É ele que aplica ali para aquele paciente em particular, que ele acompanha, que existem
particularidades daquele paciente. O paciente é um cardiopata severo, o paciente tem doença renal crônica, o paciente é um imunossuprimido, o paciente está emagrecido, o paciente tem muito edema, tem anasar. Quer dizer, o médico que está cuidando do doente, ele conhece aquele caso, né? Por exemplo, ele já acompanha o paciente há algum tempo, então é ele que tem condições de decidir, tem autonomia para isso, decidir o que é melhor para aquele caso específico. E, igualmente, na MBE, a prática de cuidados efetivos levando em conta aspectos culturais, sociais e individuais dos pacientes que são complementares, não contraditórios. Quer dizer, os valores e circunstâncias do paciente são colocadas. Nós vamos conversar com o nosso paciente a respeito das opções de tratamento, qual era a melhor opção de tratamento, e muitas vezes vamos conversar com o paciente, muitas vezes com o paciente ou com os seus familiares, qual é a melhor atitude a ser tomada. Quer dizer, eu tenho a evidência científica, eu conheço o caso que eu acompanho e o paciente ou a família do paciente participa desse processo decisório. Então, isso é o exercício de medicina baseada em evidência, né? Aqui, falando de uma outra maneira, a mesma coisa, eu tenho lá a melhor evidência disponível, onde eu tenho os desfechos favoráveis, como eu já comentei, em relação ao paciente que eu estou acompanhando, como, por exemplo, uma mortalidade menor, um risco menor de óbito, um número menor de internação. Eu prescrevi uma droga para tratar, por exemplo, angina de peito, e essa droga prescrita diminui a chance desse paciente ter dor por conta de evento isquêmico. Então, tem os melhores desfechos clínicos para o paciente. Além disso, eu vou lançar mão daqueles outros aspectos também. Essa melhor evidência disponível, existe o que a gente chama de pirâmide das evidências científicas, né? Então, está aqui. Níveis são chamados níveis de evidência. Eu tenho variados níveis de evidência, desde a opinião de especialista, né? Eu posso, e muitas vezes eu faço isso, eu dou a minha opinião como especialista. Eu sou especialista em medicina intensiva, então eu dou a minha opinião como especialista, levando em consideração uma série de aspectos. Então, isso é uma opinião de especialista. Dentro da pirâmide de evidência, essa está no menor nível, né? Além disso, eu tenho série de casos, estudo de caso-controle, estudo de coorte, os trabalhos randomizados controlados, que a gente vai, digamos assim, falar bastante sobre isso quando a gente tiver a aula de análise crítica de artigos científicos, e as chamadas meta-análises, as revisões sistemáticas e os guidelines, que estão no topo, né, das evidências científicas, que são as informações, digamos assim, bastante úteis que eu vou atrás dela para poder decidir o que eu vou prescrever para o meu paciente. Então, eu vou usar a melhor evidência disponível. Melhor evidência disponível, eu tenho que levar em consideração qual é o tipo de evidência, qual é a qualidade de evidência, qual é o nível de evidência, aonde ela está colocada aí dentro dessa pirâmide, né? Então, eu tenho a melhor evidência disponível, eu tenho a experiência clínica, que é fundamental, e valores, expectativas e circunstâncias dos pacientes. Aqui um outro gráfico mostrando a mesma coisa. Melhor evidência científica, experiência clínica, valores e circunstâncias do paciente. A gente tem a MBE procurando atingir todos esses círculos, né, a interseção deles, para que a gente possa escolher a melhor forma de tratar o nosso paciente. Para o médico, como está colocado ali, a medicina baseada em evidência tem o seguinte significado: quando tiver que tomar uma decisão terapêutica, esta deve sempre acoplar sua experiência pessoal para tal patologia. Isso é muito importante. Vocês estão estudando, mais adiante vocês vão escolher uma área de conhecimento para atuar, né? Eu já falei que a minha área é medicina intensiva, clínica médica, né? Mas vocês vão, por exemplo, trabalhar em consultório, trabalhar em emergência, trabalhar passando visita em pacientes internados, trabalhar dentro de uma UTI, né? E vocês vão ver os mais variados pacientes. Mas eu estudei, eu me formei, eu fiz residência, eu me qualifiquei para atender uma determinada área do conhecimento. Então, aquela área do conhecimento para a qual
eu me preparei é a que eu tenho melhor habilidade para poder decidir o que vai fazer, aonde eu acumulo experiência com os casos que eu vou acompanhando e tratando. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, eu escolhi fazer cardiologia e eu estou atendendo um paciente que, além da doença cardiológica, ele é um paciente que tem neoplasia, tem um câncer que está sendo acompanhado. Eu não estou preparado para isso, decidir intervenção terapêutica no que se refere à área oncológica. Eu vou encaminhar esse doente para aquele especialista apropriado para poder dar continuidade, dar atendimento àquele paciente. Então, nós temos também os nossos limites. O nosso limite é a área para que eu estou preparado. Naturalmente, o clínico geral, quem faz clínica médica, procura ter uma gama maior, né, de conhecimento para poder decidir vários itens de doenças, de patologias, né? Ele é treinado para isso dentro da clínica médica. Nada de errado, está certo. Mas, em inúmeras ocasiões, ele vai encontrar o limite dele e saber que aquele caso ele tem que encaminhar para um especialista. Eu posso ser um excelente clínico e o doente tem lá um nódulo pulmonar a ser investigado, a ser biopsiado, a ser encaminhado para cirurgia de tórax, encaminhado para fazer radioterapia, quimioterapia. Quem vai decidir isso é o colega da especialidade, é o colega da oncologia, o colega da pneumologia, o colega da cirurgia de tórax, e a clínica médica encaminha o paciente para isso. Então, eu tenho que ter experiência e eu também tenho limites ali de atuação na minha área de conhecimento. Utilizar a melhor evidência científica disponível é que tudo que nós vamos fazer em medicina está ligado a publicações científicas. Então, eu tenho que ter acesso a esse tipo de informação e entender que a ciência evolui, a forma de tratar também se modifica ao longo do tempo. Então, eu tenho que acompanhar essa atualização, eu tenho que acompanhar essas novas evidências para poder oferecer àquele paciente que eu estou cuidando a melhor evidência disponível, a melhor opção terapêutica para aquele caso, naquele momento. Levar em consideração preferências e particularidade do paciente a ser tratado, eu já comentei. Os 3 conceitos se interrelacionam sempre. Vamos lá. A MBE é a aplicação da evidência médica atual no cuidado do paciente, tipicamente usar dados derivados de estudos científicos. Devido ao número grande, sempre crescente, de dados sobre a eficácia de drogas e a correlação entre vários fatores médicos, tais dados, oriundos das publicações, estudos clínicos, são comparados e integrados em tabela nas meta-análises, revisões sistemáticas. Então, eu tenho o que a gente chama de pesquisa primária, pesquisa secundária. Essa pesquisa secundária é quando existe a compilação dessas publicações, onde elas são colocadas de acordo com a sua qualidade, o desenho do trabalho, e aí eu tenho as publicações onde existe a meta-análise, onde existe a revisão sistemática, onde existem os guidelines. Quer dizer, eu olho e vejo essas publicações todas, né, os autores fazem isso, né, selecionam as publicações e colocam essas publicações de acordo com a qualidade da evidência e chegam a um consenso a respeito de recomendações. Então, uma meta-análise pode dizer que tal intervenção é melhor do que outra, analisando as publicações sobre aquele tema anteriores. Então, é muito importante que a gente tenha acesso a esse tipo de publicação, que são publicações que revêem o que foi publicado antes, compilam isso tudo e nos facilitam o trabalho de poder ter essa informação qualificada. Competências do médico moderno. Garantir que pacientes e suas famílias estejam informados sobre os benefícios e riscos de cada opção de tratamento no contexto da melhor evidência e das diretrizes. Quer dizer, isso quer dizer o seguinte: tudo que eu vou decidir, o doente tem que participar disso. Eu vou conversar com ele, com seus familiares, a respeito de como que eu estou decidindo e a droga que eu vou prescrever. Isso inclui falar com o paciente que a droga vai ser prescrita com tal objetivo, né, que existem efeitos benéficos, existem também alguns problemas que podem ser oriundos relacionados ao uso da droga, a possibilidade de efeitos adversos. Quer dizer, nós temos que ser transparentes com os nossos pacientes a respeito
do que está sendo prescrito. Isso é visto como um direito do paciente. Ele tem o direito de saber a medicação que está tomando e por que ele está tomando essa medicação. Isso faz parte da medicina baseada em evidência. É melhor evidência disponível, experiência do médico, valores e circunstâncias do paciente. Então, ele está incluído nesse processo, né? Para que isso possa ser feito, existe, digamos assim, uma forma de caminhar dentro da medicina baseada em evidência, que é o que está colocado ali, ceticismo esclarecido, né? Ceticismo esclarecido quer dizer o seguinte, é uma atitude reflexiva de eu fazer perguntas para poder obter uma resposta. Quer dizer, eu tenho lá uma situação que eu preciso decidir. O meu doente está com débito urinário baixo. O que eu vou fazer com esse doente? Eu vou prescrever um diurético? Não vou prescrever um diurético? O meu paciente está com febre, está com tosse, secreção purulenta, existe um quadro infeccioso, respiratório, tem pneumonia, como que eu trato essa pneumonia? Quer dizer, eu preciso ter informações para poder decidir que intervenção terapêutica eu vou fazer. Como é que isso se resolve, né? Aqui está colocado 2 tipos de perguntas que podem ser feitas. São perguntas que são colocadas como perguntas básicas e perguntas clínicas, que embasam decisões. Então, as perguntas básicas ajudam a entender vários aspectos, né? Como está colocado aqui. Ajudam a entender conceitos, definições, mecanismos, epidemiologia, quer dizer, qual é a definição daquela patologia, qual é a patogênese, o que levou ao porquê que aquilo está ocorrendo, por que ocorreu aquela disfunção de órgãos, né? Quais são os fatores de risco, qual é a mortalidade, qual é o custo, né, envolvido ali para tratar aquele paciente, né? Por como ocorreu, as drogas que eu posso utilizar, qual é o mecanismo de ação, quer dizer, quantos casos existem na comunidade referente àqueles casos. Quer dizer, tem uma série de perguntas que podem ser feitas que são colocadas como básicas. E tem as perguntas que são as chamadas perguntas clínicas, onde está colocado ali para responder com evidências. Então, eu tenho uma pesquisa clínica, onde eu tenho, dentro dessa pesquisa clínica, uma pergunta a ser respondida. E aí eu tenho, dentro desse desenho, dessa pesquisa, eu tenho o que a gente chama de grupo intervenção e grupo controle. E, para o clínico, interessa as opções que foram colocadas ali dentro daquela pesquisa. Quer dizer, como que eu vou tratar esse doente? Com droga A ou com droga B? Vamos ver isso aqui com um pouquinho mais de detalhe. Então, está aqui, eu tenho, para responder com evidência, né, essas perguntas clínicas, eu tenho um delineamento de uma pesquisa, onde eu tenho o grupo intervenção e o grupo controle, e eu tenho também os dados clínicos, a pesquisa clínica, que é oriunda desse delineamento, onde eu tenho a opção A e B, né? A opção A e B pode ser a droga A, a opção B pode ser a droga B. Qual delas teve um resultado melhor? Quer dizer, houve uma diferença estatisticamente significante no resultado no que se refere a, por exemplo, diminuição da mortalidade? Então, eu vou atrás dessa informação e, havendo essa informação, é aquela droga que eu vou utilizar para tratar aquele meu paciente, né? Então, é dessa forma que nós agimos para procurar a resposta da medicina baseada em evidência, né? Então, eu tenho o cenário clínico, o contexto do paciente, que leva ao processo decisório. Onde está a melhor evidência científica que se aplica ao meu paciente? O problema a ser resolvido. Então, eu tenho que, digamos assim, encontrar uma pesquisa clínica que se aplica àquele meu caso em particular, o processo decisório que eu tenho que tomar, né? Idealmente, no estudo deve haver um grupo de intervenção, onde existe uma intervenção feita. Deve haver também um grupo controle, onde existe outra intervenção para ser comparada, ou então placebo, né? Vai comparar intervenção com controle. E eu tenho o resultado dessa pesquisa, onde, por exemplo, eu já coloquei em outro momento, pode ser um impacto favorável na mortalidade. Esse tipo de raciocínio, ele leva um nome, isso chama-se pergunta PICO, onde eu tenho um problema, eu tenho a intervenção, eu tenho o controle, e o O
é do inglês outcome, quer dizer resultados de desfecho. Se chama pergunta PICO. Então, toda vez que a gente fala de medicina baseada em evidência, a gente está se referindo a esse acrônimo que se chama pergunta PICO. A pergunta PICO, eu tenho lá, o P é de paciente ou problema, aonde é o meu caso em particular. Eu tenho que encontrar dentro da pesquisa que se aplica ali ao meu caso em particular. Eu tenho um doente com febre e tem imunossupressão. Então, ele tem, por exemplo, um foco de infecção pulmonar e imunossupressão. Eu vou procurar publicações científicas que tenham esse tipo de contexto. Paciente febril com imunossuprimido com pneumonia. Então, eu vou atrás desse tipo de publicação científica, aonde eu vou ter um grupo onde eu tenho esse problema a ser resolvido, e dentro da pesquisa eu vou ter o grupo intervenção e o grupo controle, que é o grupo onde é feita a comparação. Pode ser com uma outra droga ou pode ser apenas o paciente que não recebeu aquela droga específica. Eu estou comparando o tratamento, normalmente, quer dizer, voltando ao que eu estou falando aqui, uma pneumonia num paciente imunossuprimido, e eu vou atrás de uma pesquisa que se refere a isso, normalmente a gente vai encontrar uma pesquisa que compara uma droga A com a droga B, né? E aí eu tenho o resultado da pesquisa, que é o desfecho, qual droga mostrou benefício em relação à resolução da pneumonia, que droga permitiu que o paciente tivesse um resultado favorável com a resolução da pneumonia. Então, é dessa forma que eu vou ter acesso à evidência científica, né? Decidir o que importa pelo paciente. Então, o desfecho é muito importante, né? O que esperar do desfecho, o efeito real da intervenção? Menor risco de morrer, menor risco de internar, menor risco de infectar ou preservar a função de órgão. Então, o resultado da pesquisa, que se chama desfecho, onde existe a comparação ali, favorável ou não, do grupo intervenção com o grupo controle, é que vai me dizer, é o que vai me levar a decidir por aquela intervenção. Então, eu tenho um problema, eu tenho o grupo intervenção, eu tenho o grupo controle e eu tenho o resultado dessa comparação, que é o desfecho. Isso compõe o que a gente chama de pesquisa, pergunta PICO, e dessa forma eu vou decidir como que eu vou tratar esse meu paciente. Então, está aqui, ó. São bem entendidas por clínicos e pacientes. Quer dizer, quando eu vou conversar com o paciente, eu vou dizer o seguinte: nós estamos prescrevendo essa droga porque ela se mostrou mais favorável para o seu caso, né? O senhor vai ter benefícios com o uso dessa droga. Exatamente porque isso está escrito, isso é fruto de uma evidência científica, de uma publicação científica, levando em consideração experiência do médico e valores e circunstâncias do paciente. Agora, vamos a algumas particularidades aqui, né? A informação qualificada deve já estar presente no momento em que o médico avalia e decide o que fazer com o seu paciente, ou temos que ter um tempo para obtê-la? Deixa eu interromper aqui para ouvir vocês em relação a isso. O que vocês acham? Hein? Posso dar uma lida de novo na pergunta, professor? Agora, a pergunta é aqui, ó. A informação qualificada deve já estar presente no momento em que o médico avalia e decide o que fazer com o seu paciente, ou temos que ter um tempo para obtê-la? O que você acha? Eu acho que nesse caso vai depender muito do tipo de situação em que a gente está. Se a gente está diante de um paciente que é de extrema emergência, eu acho que a informação a melhor evidência possível tem que estar presente desde o primeiro momento que você for tomar a conduta. Agora, se for um paciente tratado a nível ambulatorial, que você vai ter uma chance de dar um prosseguimento, um acompanhamento para ele, você pode iniciar uma conduta que você não tenha tanta certeza ainda clínica, desde que não cause prejuízo, e depois você averiguar um pouco melhor se você vai manter essa conduta, se existe uma conduta melhor, se está inadequada ou não. É isso mesmo, Leonardo. O raciocínio seu está certo. Em atendimento ao paciente grave, eu não tenho como parar para procurar a evidência científica do que eu vou fazer. Eu tenho que já estar treinado para resolver aquela questão que está diante de mim.
É isso que caracteriza algumas áreas do conhecimento, né? Eu tenho que agir com objetividade, muitas vezes oferecendo a medicina intensiva, um emergencista, né? Eu tenho que muitas vezes oferecer um suporte de vida, senão eu perco o doente, e paralelamente a isso, e com objetividade, os dados são coletados, né? Os exames são feitos para que eu possa ter logo a seguir um diagnóstico e poder dar seguimento ao tratamento. Então, nessa particularidade, nessa área de atuação, esse tipo de informação ela já tem que estar arrumada. Algumas vezes eu posso ter tempo, eu internei um doente para dor abdominal esclarecer, né? E aí eu peço uma imagem, faço uma tomografia, aparece lá uma massa renal. O que é? É tumor, não é tumor? Quais são as características dessa massa? Eu tenho um pouquinho de tempo, né? Um pouco de tempo para poder me estruturar, correr atrás da informação qualificada para poder decidir melhor o que vai ser feito para aquele paciente. Na medida que você vai acumulando experiência, fica mais fácil, né? Digamos assim, essa atualização, porque você já tem uma base, né, aonde você acumulou experiência de pacientes que você tratou. Então, vamos dar um exemplo. Estou lá, o serviço de cardiologia do hospital, né? Atende lá pacientes que têm insuficiência cardíaca, interna paciente com insuficiência cardíaca e trata paciente com insuficiência cardíaca. Então, existe, para esse grupo de médicos, né, que estão acostumados a tratar essa patologia, uma conduta a ser tomada, né? Uma conduta a ser tomada frente àquele paciente. Aí, o interno doente começa a tratar o doente e o doente tem lá uma particularidade, né? Então, digamos que tem lá um sopro mitral significativo, uma insuficiência mitral severa, fez lá o ecocardiograma, e esse doente pode ter, por exemplo, a indicação de uma troca valvar. Quer dizer, aquele caso é um caso em particular. Eu tenho experiência em tratamento de pacientes cardiológicos, com insuficiência cardíaca, mas eu estou diante de uma questão específica para aquele paciente, que eu já posso já ter visto casos semelhantes anteriores, né? Qual é a conduta, o que eu faço, vou chamar a cirurgia cardíaca para ver o doente ou não, o doente tem indicação cirúrgica ou não. Nessas situações, muitas vezes, eu preciso de informação qualificada. Eu posso lançar a mão do especialista, vem cá, vê esse caso comigo, você que tem mais experiência, você que é da cirurgia cardíaca, o que você acha? Vamos repetir o ecocardiograma, ou vamos fazer o ecocardiograma transesofágico. Eu posso obter mais informações para que esse meu processo decisório seja melhor feito, né? Não, a medicina avançou, eu não preciso trocar a válvula, pode ser feito plastia dessa válvula, né? Por tratamento endovascular, ao invés de fazer a troca da válvula. Quer dizer, então, a medicina avança, as informações elas chegam e eu preciso ter acesso a elas. Então, essa informação qualificada, ela deve ser um hábito nosso de procurar, né? Primeiro, porque a medicina avança e o que eu estou fazendo hoje pode não ser exatamente o melhor a ser feito daqui a 3 meses. Então, eu tenho que continuar obtendo informações qualificadas. Aonde eu vou atrás dessas informações é uma outra questão. A gente vai conversar sobre isso em outro momento. Eu tenho mecanismos que me direcionam para essa informação qualificada. Isso nós vamos fazer sempre, né? Eu não posso ter um médico e dizer assim, olha, no meu tempo eu tratava desse jeito e é assim que eu vou tratar. Não, a medicina avança, o que era verdade há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, hoje está diferente. Existem outras formas de abordar esse doente, tratar esse paciente com evidência científica, a melhor evidência científica disponível. Então, esse tipo de trabalho nós sempre vamos ter, né? Se você tem uma área do conhecimento que você domina, fica, digamos assim, você fica restrito àquela área do conhecimento e acumula experiência naquela área do conhecimento. Então, muitas vezes, essa informação qualificada você já tem, de tanta experiência que você tem, de estar com o hábito de estudar, mas ainda assim você vai procurar a informação para ver se ela aplica exatamente àquele doente que você está vendo, que você tem que decidir. Com um pouco mais de tempo ou não, dependendo ali da circunstância aonde você está trazendo o doente. Eu posso internar um doente, como eu falei, com dor abdominal, e tem lá
uma massa renal, e o serviço de clínica médica amanhã vai discutir o caso, né, para decidir o que vai fazer, se vai biopsiar, se vai fazer nefrectomia, se não vai fazer nada. Vamos discutir o que vai fazer. Fala assim, Afonso, você amanhã apresenta esse caso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar aquele caso, ver todas as possibilidades que estão colocadas, quais são as opções disponíveis para tratar aquele doente. O que é isso? Obter a melhor evidência disponível, poder decidir o que vai fazer. Então, eu já falei isso em outros momentos da aula, é o seguinte, se você tem o hábito, se a gente passa a ter o hábito daquele caso diferente que eu estou vendo, de eu estudar, né? Eu vi um doente com hepatite C. Eu não costumo ver hepatite C, mas eu vi um doente com hepatite C. Então, vou estudar uma hepatite C. O que tem que fazer com hepatite C? Como é que é feito o diagnóstico? Como é que o doente evolui? Como é que eu trato? Aquilo vai ficar guardado. A outra vez que eu vi um doente com icterícia, que eu pedi exames e vim lá hepatite C, eu vou lembrar daquilo tudo que eu fiz. Naturalmente, eu vou ter que me atualizar. Mas aquela forma que eu investiguei o doente, que eu cheguei ao diagnóstico, que eu decidi a maneira de tratar o doente, eu vou lembrar de tudo daquele caso que eu vi com cuidado, estudei e aprendi. Lá na frente, isso vai ser bastante útil. Então, eu vou atualizar as informações, mas eu, quando vi aquele caso de hepatite C, eu estudei. Agora, se eu ver um caso de hepatite C e falar assim, não me interessa, porque eu não sou gastroenterologista, não sou hepatologista, eu vou esse doente, eu faço clínica médica, mas não gosto de hepatite C. Vou encaminhar e não quero mais saber. A próxima vez que você vê uma icterícia, a próxima vez que você vê um doente com hepatite C, você vai ficar com as mesmas dúvidas. Então, se eu tenho o hábito, quando eu vejo um caso um pouco diferente, eu ter a curiosidade de procurar informação, essa informação ela vai ficar guardada ali para, mais à frente, ela ser utilizada, porque eu vou ver outro caso semelhante. Eu vou ver outro caso mais adiante. Se eu não estudei um, não estudei em dois, não estudei em três, eu não vou estudar. Eu vou fazer aquilo que for mais cômodo para mim. Mas medicina não é para comodismo. Medicina é para estudar, né? Se você está cuidando de doente, você tem que estudar, não tem outro jeito. Eu estou falando de MBE porque MBE a gente vai fazer a vida inteira, em qualquer área de atuação que a gente está atuando. Deixa eu passar uma outra pergunta aqui para vocês, só para a gente progredir. Vamos lá. Qual o investimento que o médico deve ou está disposto a fazer para ter acesso a essa informação qualificada? O que vocês acham? As próprias, vamos supor, você é médico intensivista, tem a Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva. Sim. Eles mesmos já postam os próprios guidelines, já postam as últimas atualizações. Eu, assim, acho que o mínimo seria você estar atualizado de acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva. Ser sócio da sociedade, né? Isso. Para ter acesso a essas informações. Então, esse custo, na verdade, não é gastar dinheiro, é investir na sua qualificação profissional, né? Quando você vai a um congresso, você participa de uma reunião científica, você vai estar com colegas que vão apresentar os seus casos, muitos têm experiência bastante, vão dar aulas, e você vai estar ouvindo, vai estar participando, vai estar trocando informação. Você pode ter uma assinatura de um periódico para você ter acesso àquela informação específica da sua área de conhecimento. Então, vejam isso como investimento. Investimento. Nem tudo em medicina, embora a internet esteja aí para facilitar a nossa vida, né? Às vezes você não vai encontrar a informação completa, você vai encontrar sempre, eu estou atrás de um artigo, eu encontrei o resumo do artigo, o abstract, eu não encontrei o artigo completo, mas eu quero ler o artigo completo. Aí criou-se um problema, porque eu estou atrás daquele artigo, e eu consigo ler só o abstract, eu não consigo ler o full texto, e eu gostaria de ler o full texto. Então, em alguns momentos, né, a assinatura de um periódico da sua área de atuação, né, pode trazer benefícios para você ter acesso à informação qualificada. Existem algumas, tem plataforma gratuita, como o PubMed, né? Eu, com frequência, eu vou ao PubMed para dirimir dúvidas, para eu... Aqui, o colega já botou aqui o sitezinho que abre
o documento, os artigos com o DOI. Está certo, eu também tenho acesso a isso, mas às vezes não abre. Eu uso comumente para abrir publicações, mas nem sempre abre. Então, tem revistas, quando você, por exemplo, saiu um artigo publicado no mês passado em uma revista sobre um determinado tema. Eu quero ler o full texto, não vai abrir. Um artigo que já tem algum tempo, você consegue abrir através do DOI com essa plataforma. É muito boa, mas vejam o seguinte, ela é gratuita, né? Então, a gente, algumas vezes, precisa investir na nossa qualificação profissional. Isso é extremamente válido para eu poder ter acesso às informações que eu preciso para decidir o que eu vou fazer com o meu paciente. Muito bem. Vamos voltar aqui para mais uma pergunta. Teremos, em alguma situação, que agir antes de consultar a literatura ou desejo da família do paciente? Quer dizer, já foi comentado isso em situações de emergência, onde dentro da UTI, que eu vou ter que atuar rapidamente, senão eu perco o doente. Quer dizer, eu não vou ter esse tempo ali de consultar literatura e desejo do paciente e família, né? Se o seu paciente, ao ser informado sobre o que deve ser feito, decide por não fazê-lo, você deve convencê-lo do contrário? A gente pode tentar, mas não deve forçar. Você deve... Eu concordo com o Eduardo. Particularmente, a gente tem que ter um pouquinho de jogo de cintura para tentar persuadir o paciente se for uma coisa positiva. Mas obrigar nunca, né? Por exemplo, na nossa outra integração curricular, que teve aquele caso da diabetes, que o senhor apresentou, que o cara começou com uma não quis fazer amputação, evoluiu para uma necrose, uma sepsemia sistêmica e faleceu. Eu acho que vale a gente tentar, igual foi tentado naquele caso, mas ele não quis. Está dentro daquele raciocínio dos princípios da bioética, né? Beneficência, não maleficência, autonomia, justiça, né? Justiça. Ali está dentro da autonomia, esse raciocínio está dentro da autonomia. O doente tem autonomia, né? Para poder decidir o que ele quer fazer ou não. Você, como médico, você está decidindo aquilo que é o melhor, o que deve ser feito, mas ele tem autonomia para decidir se quer fazer ou não. Então, como exatamente nós temos a informação qualificada, né, oriunda ali das publicações científicas, o nosso dever é tentar convencê-lo, né, ele e os familiares, né, que aquela intervenção deve ser feita, né, que o tratamento deve ser feito, né, respeitando a autonomia do paciente, obviamente, está dentro dos princípios da bioética. Mas a gente, a partir e dentro da medicina baseada em evidência, essa informação ela é compartilhada, quer dizer, o que eu estou decidindo, o doente tem que estar ciente do que eu estou fazendo, até para que ele fique esclarecido e os seus familiares a respeito do tempo do uso da droga, dos benefícios da droga, dos efeitos adversos. Quer dizer, essa informação é uma informação que leva em consideração valores e circunstâncias do paciente. Acho que ainda tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Não, acabou. Aqui é um caso clínico que eu não vou conversar com vocês sobre isso hoje, não. Eu botei ali uma revista, eu não sei se eu comentei isso com vocês quando eu dei aula no 4º período. Eu acho que não. Está aqui, ó. Acho que não. Está aqui. Aqui. Né? Isso aqui é um invoice de uma revista, chama-se New England Journal of Medicine. E eu tive um preceptor durante o curso de medicina, no internato, que eu fiz algumas perguntas a ele, ele falou assim, você está querendo estudar? Toma isso aqui. Me deu um papel para eu assinar uma revista. Isso foi em 1976. 1976. E eu assino essa revista desde essa época. Tem 46 anos, é isso? 40, eu vou fazer 45, 46 anos
que eu assino New England Journal of Medicine, e faço questão de pagar. Há 46 anos que eu pago a assinatura. Hoje, com a internet, é fácil, né? Assinatura digital, mas foi o que mudou minha vida. Mudou minha vida, porque eu passei a ter o hábito da leitura de uma fonte qualificada de medicina interna. Hoje, eu já não consigo mais ler o que eu lia com menos de 30 anos, né? Então, e o New England é semanal, então eu tinha um hábito de leitura, diria o New England toda semana. Então, a gente assina... Nós vamos conversar sobre isso em outra aula, né? A procura pela informação qualificada. Eu estou citando apenas como um exemplo, né? De como que você pode, digamos assim, adquirir o hábito de leitura, né? Curiosidade, para poder correr atrás da informação qualificada. Então, nós vamos, na nossa disciplina, ter esse tipo de diálogo, né? Nas próximas aulas, eu já falei o que vai acontecer, e eu quero sempre que vocês participem, como estão fazendo hoje, né? Eu acho que é bom para todos, né? Para mim, é bom que eu escuto vocês, as dúvidas de vocês, aprendo com vocês também, e também a gente pode esclarecer melhor o que é dito. Nós vamos ter também, ao final da disciplina, uma avaliação, né, que é apto ou não apto, e essa avaliação vai ser através de um formulário do Google, né, que mais adiante a gente faz um testezinho para ver se está funcionando, e lá no final a gente passa o link para vocês com questões objetivas para vocês responderem sobre medicina baseada em evidência. Alguma dúvida adicional? Algum esclarecimento? Alguma participação adicional? Fiquem à vontade. Professor, o senhor disse que vai falar mais tarde sobre esses instrumentos de atualização, né? O Eduardo mencionou bem que geralmente as sociedades, cada uma tem suas revistas, enfim. Mas existe alguma que seja mais geral para a gente, para poder estar sempre atualizando em todos os eixos, pelo menos o essencial do dia a dia? No dia a dia, você está falando para alguma área de atuação específica? Eu digo mais da emergência, entende? Porque a gente lida com bastante coisa distinta no mesmo dia, às vezes, e eu acho que essa atualização em múltiplas áreas é importante. Não tem como. A sociedade, quando ela constrói uma diretriz, a gente vai falar sobre isso, né? Constrói um guideline, que é muito útil, esse tipo de informação, né? É sobre um determinado tema, né? Sobre sepsis, sobre pneumonia, tanto publicações nacionais como publicações estrangeiras, né? É sobre um determinado tema. Então, vamos dar um exemplo. A gente vai falar sobre isso durante, né, o protocolo de atendimento à parada cardiorrespiratória. Todo mundo tem que saber, quem está dentro de uma emergência tem que ter acesso a esse protocolo. A gente vai falar sobre ele também, né? Então, é treinamento, é cumprir o protocolo, né, como que aquilo é construído. A gente vai falar um pouquinho como esses protocolos são construídos, guidelines são construídos. Agora, o acesso à informação, hoje ela é mais fácil, né? Com a internet, né? Esses sites de busca, como o PubMed, onde você pode obter informação ali a respeito de um tema. Eu não consigo fazer isso, né? Mas eu tenho colegas que conseguem esses livros, né? Pela internet, e aí compartilham com os outros. Então, o livro-texto é uma forma de obter informação também, qualificada, né? Então, tem o Current, né? Por exemplo, o Current de diagnóstico e tratamento. Então, tem lá dentro do Current, tem lá edema agudo de pulmão. Então, eu vou ver rapidamente, ali conciso, né? Um resuminho do que eu faço diante de um paciente com edema agudo de pulmão. Tem livros de emergência, tem livros de medicina interna, né? Esses livros eles são bastante úteis, né? Para eu ter acesso a esse tipo de informação também. Mas eu tenho que procurar, eu tenho que ir atrás dela, né? Então, dúvidas nós vamos sempre ter.
se você se habituar, quando você tiver uma dúvida, a procurar informação, aquela questão ela vai se apresentar novamente para você mais adiante. Então, estou atendendo um doente hoje com dor torácica, com infarto agudo do miocárdio. Eu não sei nada de infarto. Vou aproveitar para estudar o que eu faço com infarto agudo do miocárdio. O doente trombolizou. Por que ele trombolizou? Qual foi a droga que ele utilizou? Qual foi a indicação? Qual é o protocolo? Por que ele não deveria trombolizar? Então, eu vou estudar um pouco sobre isso. Daqui a uma semana, eu estou atendendo o doente com IAM com supra-DST. Aí tem que trombolizar. Agora, por que eu agi dessa maneira? Porque aquele caso que eu vi, eu fui atrás da informação, eu estudei. Eu posso também, como estudante, perguntar ao staff, perguntar ao residente, né? Olha, o que faz? Faz trombólise. Pergunta ao staff, o que faz? Eu vou aprender, estou aprendendo, que atendi o infarto com supra-DST, vou fazer trombólise. Mas é uma informação assim, que o colega tem que dar, porque ele está trabalhando, ele tem essa área de conhecimento, tem essa experiência, ele decide e faz. E você está aprendendo, nada demais. Mas o correto é que você vá atrás de por que aquilo está sendo feito. Senão eu fico, olha, quando tem dor no peito com supra, faz trombólise. Quando é edema agudo de pulmão, faz diurético, faz morfina, bota VNI. Não é assim que medicina não é receita de bolo. Porque, senão eu vou perguntar, por que você está fazendo VNI? Você vai dizer, não, porque o médico mandou fazer. Mas tudo bem, mas por que você está fazendo VNI? Nós temos que nos habituar a procurar informação e por que ela está sendo aplicada. Isso é o hábito de procurar evidência científica. Na hora ali, eu vou ter estou aprendendo, faz isso. Opa, aprendi. Agora, sair daquele local ali, por que aquilo foi feito? Qual é o fundamento que levou aquele processo decisório ali? E isso está disponível para todo mundo. Para todo mundo. Agora, dá trabalho. Eu posso chegar agora e ver novela, Pantanal. Vou perder meu tempo vendo Pantanal. Ou então já estudei, eu tenho o direito de ver Pantanal. Ou tenho o direito de não ver Pantanal. Mas eu tenho que ter um momento do dia para eu estudar. A medicina exige isso. Eu faço isso todo dia. E não faço, digamos assim, de má vontade, não. É porque eu gosto. Eu gosto. Então, é curiosidade. Por que aquilo está sendo feito? De onde veio essa informação? Onde é que está escrito isso? Né? Isso é curiosidade científica, né? Não com obrigação, porque hoje a minha obrigação é, no máximo, dar aula para vocês, participar e trocar informação com vocês, enquanto a cabeça estiver boa. Né? Mas isso é um hábito que o médico tem que ter. Eu, por exemplo, já há muitos anos, eu falei que eu assino uma revista, há muitos anos, mais de 40 anos. E já há muitos e muitos anos também, que tem mais de 20 anos, eu assino uma plataforma que chama-se UpToDate. UpToDate. Vocês conhecem o UpToDate? Ou não? Não. Eu conheço, sim. Bota lá, uptodate.com. É uma plataforma de informação qualificada. Eu quero saber como é que trata o câncer de pulmão ou céu, está lá. Eu quero saber como é que bota um duplo J com a indicação, está lá. Eu quero saber como é que trata a Covid, está lá. Eu quero saber se eu prescrevo qual diurético para insuficiência cardíaca, está lá. E o que é a UpToDate? Ela é uma plataforma de informação qualificada, onde pedem a médicos que façam resumos sobre determinados temas com recomendações. E lá está escrito, a decisão final é do médico, o médico tem autonomia do que vai ser feito. No máximo, eles estão recomendando com medicina baseada em evidência. Eu já assino o UpToDate há mais de 20 anos e faço questão de pagar todo ano. Acabei de renovar minha assinatura. Por quê? Se você me fizer uma pergunta, eu vou ter a humildade de falar para você o seguinte, não sei o que vai ser feito, mas eu posso obter essa informação. Eu vou atrás da informação, eu sei aonde que ela vai estar disponível e eu vou encontrá-la, porque eu sei como chegar lá naquela informação. Então, isso é um hábito que a gente tem que ter. Eu gasto dinheiro com isso? Gasto. E, para mim, não é gastar dinheiro, isso é investimento na minha qualificação profissional. Ok?
Tá show, obrigado, professor. Olha, nós vamos conversar mais sobre isso em outras aulas, espero que vocês continuem participando. E agora vocês, por favor, podem colocar o nome, a matrícula e sair de sala, tá? Um abraço para vocês, até semana que vem. Semana que vem a gente fala sobre análise crítica de artigos científicos, tá? Publicações científicas. Um abraço para vocês. Professor, boa semana para o senhor. Acabou.